Pronto, gravação iniciada. Bom, então, gostaria de dar uma boa noite a todos vocês, né? Bacana ter vocês aqui essa noite aí para a gente discutir um pouquinho sobre esse primeiro assunto da disciplina de História Contemporânea, né? A unidade 1 de História Contemporânea, como vocês já viram no material da disciplina, né? Ele cobre o período da Guerra Fria, vai discutir basicamente os desdobramentos, né, esse cenário da Guerra Fria e também o processo, indo até o processo de desmantelamento, de desestruturação, desaparecimento aí do bloco soviético, né, do comunismo. E nós decidimos enfatizar eu decidi enfatizar nessa primeira atividade essa questão justamente do final do comunismo, né, que é uma questão bastante importante, né, bastante controversa, discutida ainda até muito recentemente na historiografia, né, as diversas interpretações sobre esse fenômeno. Então eu quis, né, explorar um pouco mais essa questão, né, do final da queda do Muro de Berlim e também do final do comunismo. Então a gente não vai falar tanto aqui de Guerra Fria, mas vamos falar mais aí a respeito desse contexto final do comunismo, certo? E por que eu escolhi esse texto, um outro texto, né, e não o texto do Marc Ferrot? O livro do Marc Ferrot é esse aqui, ó, que eu dei para vocês, que eu estabeleci para vocês como leitura obrigatória. É um trechinho desse livro aqui, né, chamado A Reviravolta da História, onde ele vai refletir através de perguntas e respostas, vai comentar alguns aspectos aí, né, desse contexto do final do comunismo, da queda do Muro de Berlim, seus significados, né, o seu impacto na Europa, enfim. Eu selecionei um pequeno trechinho desse texto, mas ele é bem básico, como vocês puderam perceber. Ele traz algumas informações, talvez até complementares à discussão que o material didático faz, o material da disciplina lá na unidade 1, né? Vocês têm um bom resumo com algumas indicações dos principais acontecimentos, né, de alguns fatores que contribuíram, né, para a queda do muro, né, para um contexto ali do final dos anos 80, início dos anos 90, todo aquele processo, vocês têm essa discussão lá. E esse textinho, esse trecho, né, que eu selecionei do livro do Marc Ferrot, ele vai só complementar com algumas informações, vai trazer, né, mais algumas indicações importantes que eu vou, evidentemente, mencionar aqui, mas ele não vai muito além disso, né? Ele é bem básico, praticamente repete ali, né, traz aí, como eu disse, somente mais alguns dados ali a respeito desse contexto do final do comunismo. Então, para a gente discutir um pouco mais profundamente, utilizar esse espaço da web para aprofundar, né, o debate, eu resolvi trazer um capítulo, né, de autoria do Eric Hobsbawm, em que ele chamado Depois de Tudo Aquilo, como está aqui, ó. Deixa eu mostrar ali para vocês. Aqui, ó. Deixa eu enquadrar aqui. Ó. É um texto do Eric Hobsbawm, que está inclusive no material complementar da disciplina, lá no AVA, né, na plataforma do ambiente virtual. Vocês vão lá em textos complementares. O primeiro texto complementar da unidade 1 é esse texto aqui do Eric Hobsbawm. O texto o capítulo chama-se Adeus a Tudo Aquilo, e está nessa coletânea do Robin Blackburn, que é publicado logo depois aí desses acontecimentos. Né? Vocês podem ver que a tradução ali é de 1993, a edição eu acho que é um pouco mais original, é de 91, né? Mas é esse livro aqui, ó. O fracasso, né, do comunismo e o futuro do socialismo. Então, esse livro é uma coletânea de ensaios, de textos que foram publicados especialmente pela esquerda, né, pelo pensamento, pelos autores, pelos pensadores de orientação mais progressista de esquerda, reunindo artigos, interpretações sobre o final do comunismo, o final do socialismo, né, esse contexto aí
da queda do Muro de Berlim, todo o significado desses acontecimentos. Isso aqui foi lançado logo depois, né, que cai o Muro de Berlim, bem nesse contexto ali, né, de reunificação da Alemanha, do desaparecimento do comunismo, né, no leste europeu. Então, é nesse contexto ali sai essa coletânea que tem textos de historiadores famosos, né, como de intelectuais de renome, né, como Norberto Bobbio, o Jürgen Habermas. Você tem textos do Edward Thompson, né, o historiador marxista inglês, da dissidência, né, marxista. Enfim, do próprio Hobsbawm, né, como você vai trabalhar aqui, e de outros. Eu resolvi pegar esse texto e não o do Marc Ferrot, né, do francês, porque o texto do Marc Ferrot, como eu disse, ele é bem curtinho, né, ele apenas reúne alguns elementos que reforçam alguns argumentos que aparecem no material didático, mas o Hobsbawm ele vai mais fundo, né, um pouco na análise e traz alguns outros elementos mais interessantes. Então, para aprofundar a discussão, né, para a gente tornar mais relevante esse momento da web, né, para tirar um melhor proveito, né, desse debate, eu achei legal trazer esse texto aqui para a gente comentar hoje. Então, eu preparei alguns tópicos, né, com base nele. Vocês podem fazer o download, como eu disse, clicando ali, está liberado. Só a única coisa, né, que eu peço é que vocês utilizem isso, mas utilizem de forma consciente, né, sem eventualmente utilizar esses tópicos prontos, né, essas frases, enfim, né, nos textos que vocês estão produzindo, estão entregando para as atividades, né. Como eu disse, não é exatamente essa a ideia, mas vocês podem se inspirar, vocês podem consultar o texto do Hobsbawm lá também, fazer o download, caso vocês ainda não tenham conhecido, né, mas é muito importante. Até porque, pessoal, eu gostaria só de deixar claro, como essa é a nossa primeira web, né, gostaria de dar as boas-vindas para vocês na disciplina. Gostaria só de deixar claro, como já ficou, né, no próprio texto, o vídeo, não sei se vocês viram aquela coisa horrível, que é aquele vídeo de introdução, né, é horrível gravar aquilo. Eu não gosto muito de câmeras, né, tenho um certo medo, né, de câmeras, não gosto, enfim, não me sinto muito confortável, né, mas a gente precisa gravar aqueles vídeos. É aí que a gente vê quanto que é difícil, né, fazer isso. Mas, enfim, está lá naquele vídeo, e o que eu digo lá é o seguinte, é mais ou menos o que está no texto introdutório também do material didático de vocês. É que é muito complicado, né, você tratar das temáticas que envolvem o mundo contemporâneo, porque essas temáticas elas ainda são muito recentes, né, e para o historiador fazer análise desses fenômenos muito recentes é uma coisa extremamente difícil. Né, por conta de que os historiadores eles sempre precisam de uma certa perspectiva, de um certo distanciamento, né? Tem historiadores que vão falar o seguinte, tem historiadores que vão falar que o historiador precisa, né, dessa distância temporal, desse afastamento temporal, para ele poder lançar um olhar, né, ver o passado em perspectiva e poder, de fato, delinear, enxergar, né, os traços, fazer uma interpretação mais substancial, mais criteriosa, né, dos acontecimentos. Então, tem todas essas discussões estão na base das temáticas que são abordadas aqui em história contemporânea, né? São acontecimentos recentes, do ponto de vista da abundância de fontes, né, que isso traz, do ponto de vista dos temas polêmicos, né, por envolver grupos sociais aí que ainda estão presentes, ainda estão reivindicando suas vozes. Então, é um contexto muito difícil e que muitas vezes fica muito mais a cargo dos sociólogos, né? São muitos sociólogos, cientistas políticos, são esses grupos, são esses profissionais, né? São esses intelectuais que muitas vezes trabalham interpretando esse contexto mais atual, né? Com essa perspectiva, portanto, mais sociológica. Só que os historiadores eles têm a diferença, né? De poder contribuir por conta de conhecer um pouco essas questões, de tentar situar, né, esses acontecimentos na duração. O que muitas vezes não é preocupação, ou é uma preocupação que não existe, não está muito presente, né, ou ela é muito pequena, entre esses outros grupos intelectuais. E aí é super interessante de a gente pensar como que, no calor dos acontecimentos, quase como que se fosse um jornalista, né, alguns historiadores se debruçaram a analisar o que estava acontecendo em 1989, né, quando
o comunismo, digamos assim, desaparece, né, do leste europeu, quando a União Soviética se desfaz, né, quando o Muro de Berlim cai, que era um símbolo, né, dessa divisão. E aí, logo em seguida, o Hobsbawm escreve esse texto aqui, né, que é bem bacana. Enfim, então é mais ou menos essa a minha intenção. Só para mim não deixar passar, pessoal, eu vou comentar rapidamente alguns dos elementos que aparecem, né, algumas ideias ali que aparecem no texto do Marc Ferro, né, só para não passar em branco. Olha, o texto do Marc Ferro, ele vai falar um pouquinho, né, sobre esse processo da queda de Berlim, né, através de perguntas ali que ele mesmo elaborou para tentar encaminhar a discussão, né, de uma forma mais didática, digamos, mais informal, né. Mas ele vai falar que a queda do Muro de Berlim, né, logo no início lá, ela também remete aí à falência, né, e à decomposição do regime comunista na União Soviética, né. Ela é um símbolo disso, ela é resultado disso, essa queda, né. Ele diz assim também, né, lá já logo no início do texto, ele vai lembrar a gente que, ao contrário, né, de outros muros que foram construídos lá ao longo da história, ele cita alguns, né, no texto dele, logo no início, como vocês devem ter visto, ele não, ao contrário desses outros muros, o Muro de Berlim ele não teve uma função defensiva, mas foi, né, erguido, como a gente viu, inclusive como o fascículo traz também, né, para estancar o êxodo dos alemães, né, e berlinenses da República Democrática Alemã, né, a RDA, para a República Federal da Alemanha, né, e para o oeste do país. Então a gente tem que lembrar que a Alemanha está dividida em duas, né, desde 49, se eu não me engano, né, 1949, eu acho, outubro de 49, a Alemanha divide-se em duas, né, República Democrática Alemã, o lado comunista do leste, e a República Federal da Alemanha. E isso vai permanecer aí, né, até lá o início dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, quando a Alemanha, né, se reunifica, quando tem a reunificação alemã, né. Enfim, esse muro ele foi construído para evitar essa sangria, né, esse êxodo, né, dos alemães do lado leste, do lado comunista, para o lado capitalista, digamos, né, de Berlim, né, e da Alemanha também. Ele vai falar que o Muro de Berlim ele vai ser fruto do desdobramento, né, de um dos primeiros embates entre os blocos de poder da Guerra Fria. Quando termina, né, a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe, os Estados Unidos e a União Soviética vão passar a disputar, né, o controle e a influência aí sobre os alemães e também sobre Berlim, né, cidade que vai se tornar uma espécie de epicentro da Guerra Fria. Outra ideia, né, que aparece lá no texto do Marc Ferro, né, é que ele diz assim que o lado ocidental, né, por conta da ajuda norte-americana, né, os americanos eles passam a investir pesadamente num projeto de reconstituição da Alemanha, né, e de Berlim em especial. E isso, né, passa a fazer com que o Ocidente atraia cada vez mais as pessoas, né, da população de Berlim Oriental. E o Marc Ferro chega a falar em 2 milhões de pessoas que teriam feito, né, essa travessia, que teriam se dirigido da Alemanha do leste, né, para a Alemanha para o lado oeste. E aí, né, a construção do muro se dá para tentar estancar um pouco, né, esse movimento de população, né, essa imigração aí da mão de obra, né, e da população da Alemanha oriental para a Alemanha ocidental. Outro dado interessante que o Marc Ferro vai observar, né, ligeirinho aqui, só para a gente entrar no texto logo já do Hobsbawm, é que essa questão do Muro de Berlim não vai interessar muito as pessoas, né, até 1989. Depois de 1989, ele vai citar o trabalho, né, do
Freycinet, eu acho, né? Gilles Freycinet, ele vai falar assim que depois, mais tarde, ele acaba sendo transformado num grande acontecimento da história, no objeto da história, mas que antes disso o Muro de Berlim realmente não era alvo assim, né, de tanta atenção. E também um outro ponto que o autor vai apontar em relação a essa temática, ele vai falar assim que raramente, né, tratavam-se dos laços. O Muro de Berlim ele vai ser visto muito mais como um objeto de comemoração ou algum tipo de vai despertar, né, vai despertar nas pessoas uma espécie de comoção em relação à situação dos alemães, mas que ele raramente, as análises raramente tratavam dos laços, né, entre a queda do muro e o próprio comunismo, né, a queda do comunismo, a desestruturação do comunismo no Oriente e na União Soviética. Né? Essa relação, então, entre os acontecimentos, ela raramente era feita. Outra coisa que o autor vai pontuar, gente, que é importante só vocês reterem, eu estou falando isso aqui em geral do texto do Mark Ferro, a gente não vai, né, eventualmente permanecer nele aqui durante essa web, mas eu estou falando rapidamente porque são elementos que aparecem que vocês podem enfatizar, né, podem abordar com base no material didático, com base no próprio capítulo, né, que vocês leram, e podem construir uma resposta lá nessa primeira proposta, nessa primeira atividade da disciplina. Então, outra questão importante que ele vai mostrar é como que as revoltas que começam a acontecer em Berlim, em 53, em Budapeste, em 1956, em Praga, né, na República Tcheca, em 68, na Polônia, a partir de 70, com aquele sindicato, né, que se constitui lá, que pretende se constituir, segundo o Mark Ferro, como uma espécie de contrapoder, que vai ser muito importante. Tudo isso começava a denunciar a impopularidade, né, do regime comunista soviético. Todos esses movimentos, eles mostravam o descontentamento das pessoas com o encaminhamento das coisas, né, no bloco soviético. As denúncias também, né, que começam a dar conta da existência de campos de concentração na União Soviética, né, a denúncia dos crimes de Stalin, feita em 1956, as obras literárias que começam a aparecer, né? O autor, é interessante que o Mark Ferro vai citar o Solzhenitsyn, né? O Alexander Solzhenitsyn, que foi premiado, né? E tem duas grandes obras, né? Bastante conhecidas, que são citadas lá no texto, né? O Arquipélago Gulag. Vocês acham nos sebos, gente, esses livros aí, baratinho, eles constituem fontes, né, interessantes para a gente refletir sobre esse contexto. Então é legal vocês também reterem essas informações e correrem atrás um pouco de algumas dessas indicações que aparecem no texto do Mark Ferro, tá? Eu destaco aí, né, claro, essas obras literárias. Ele fala lá, né, de 1962, com o romance Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, né, do Solzhenitsyn, e também a sua publicação de Arquipélago Gulag, né, que é bastante conhecida. Né? Então vocês acham esses livros aí do Solzhenitsyn nos sebos, né, com um precinho baratinho aí, mas é interessante porque ele faz parte desse contexto de denúncia, né, das atrocidades, dos crimes, e que começam a vir à tona nesse contexto aí, né, nos anos 60, a partir, né, de meados dos anos 50 e ao longo dos anos 60, e que vão minando assim, né, a confiança, a confiabilidade do próprio regime. Tudo isso então vai contribuindo para desgastar, né, incentivar outros gritos de protesto pelo leste europeu, né? Conforme o Mark Ferro também, as mudanças e as reformas políticas e econômicas implantadas por Gorbachev, né, elas teriam sido fundamentais para o desmoronamento que acomete o comunismo, né, na União Soviética e também em suas áreas de influência. Então, são aquelas medidas políticas, reformas políticas e econômicas que vocês têm, que o material didático faz referência, né, em especial são aquelas duas medidas lá, né, a perestroika e a glasnost, que seriam essa política de abertura, né, de transparência, e as transformações políticas e econômicas, as mudanças, né, a abertura política e econômica, que seria
ficaria mundialmente conhecida, né, pelo termo perestroika. Enfim, então é mais ou menos a isso que ele faz referência lá, né, ele destaca, e ele confere no final do texto já, ele fala da importância, né, do destaque ao sindicato polonês, lá o tal do Solidarnosc, que também contribuiu para a desvalorização dos fundamentos teóricos, né, do comunismo. Esse grupo, né, polonês, ele foi muito importante, e ele se colocava como uma espécie de contrapoder, porque sua própria existência, diz o Marc Ferro, né, sua própria existência já afrontava o Partido Comunista, que era um partido único, e que se colocava como representante, né, como a voz, como aquele que falava, né, pelos trabalhadores, né, pelo operariado. Então, um contrapoder, né, que surge dos próprios trabalhadores, né, por iniciativa dos próprios trabalhadores, ele começava a colocar em risco a própria posição do Partido Comunista, né, que se colocava como o grande representante das vontades políticas do operariado nesse momento. É por isso que ele é considerado bastante importante, né, por todos os historiadores, né, e sempre ele aparece nessa referência a essa iniciativa aí, né, de constituir uma espécie de sindicato operário, né, autônomo, né, desligado do Partido Comunista e tal. Então era uma espécie de afronta também política, né, ao poder do partido. Enfim, gente, mas no mais, o texto do Marc Ferro é bem básico, né? Eu acho que ele até talvez ele faz algumas referências, né, alguns dados que a gente desconhece, né? Ele faz algumas referências, algumas análises que às vezes para nós parecem difíceis, mas o interessante, como eu sempre digo para o pessoal, é a gente tentar captar as ideias gerais, os argumentos gerais, né? E os principais pontos, né, da argumentação do autor, o que é fundamental ali em relação à temática que a gente está tentando explorar aqui. Então, fazendo uma ou duas leituras do texto, vocês conseguem elaborar um fichamento, tirar algumas ideias principais, né, relacionar, ver como que o autor pensa essa questão, quais são os fatores, né, que ele entende que são responsáveis pela queda do muro e pela queda do comunismo. Enfim, ele desenvolve uma argumentação ali e vocês conseguem fazer isso. Eu acho que o texto ele é bem tranquilo, né, nesse sentido, apesar, né, de a gente desconhecer alguns dados, alguns nomes, algumas referências que ele faz. Como eu disse, é interessante a gente pegar as dicas e as sugestões que ele dá. Entre elas, gente, eu vou falar para vocês e vou recomendar fortemente que vocês vão atrás disso mesmo. Com a internet hoje, vocês têm acesso a muitas, a gente tem, ficou mais fácil, né, você ter acesso a filmes, a livros, né, há muita coisa disponível na internet, por torrent, vocês fazem download em casa e conseguem ter acesso, né, a isso. Eu vou recomendar que vocês busquem, né, se vocês ainda não viram, não conhecem, o filme que o Marc Ferro indica no livro dele, né, nesse trecho que vocês leram ali. Que é o filme A Vida dos Outros, né, do Florian Henkel von Donnersmarck. Deem uma olhada, gente, nesse filme, se vocês não assistiram. Muito bacana, né, muito legal mesmo, tenho certeza que vocês vão gostar, e ele retrata um pouco aí do que era a realidade na Alemanha Oriental, né, sob o regime da Stasi, né, daquela polícia política que visava controlar, instalava em escuta na casa das pessoas, enfim, né, aquele clima de perseguição mesmo. Que é típico, né, das sociedades, dos regimes totalitários. Então, assistam, procurem esse filme na internet, vê se vocês acham para baixar ele. Se a gente tiver, eu tenho ele salvo no meu computador, a gente pode até, eventualmente, se tiver algum meio, né, de fazer essa troca, posso até tentar carregar ele ou repassar ele de alguma maneira para vocês, né? Não sei se tem essa possibilidade, acho que através do Ava não, mas a gente pode tentar ver se consegue criar algum modo de compartilhar isso, né, de vocês terem acesso. Mas vocês podem também buscar, né, por iniciativa de vocês. A Vida dos Outros, então, o filme, né, muito legal, vale muito a pena, né, e também essas obras, né, do Alexander Solzhenitsyn, enfim, que vocês podem correr atrás, que são fontes, né, podem ser interpretadas como fontes, como relatos,
produzidos aí nesse contexto e que nos ajudam a pensá-lo. Antes de entrar, gente, aqui então no texto do Hobsbawm, para a gente avançar essa discussão, né? Só fiz aí um rápido comentário a respeito de algumas das principais ideias que aparecem no texto do Mark Ferroy, que vocês podem se concentrar, o que vocês devem, né, prestar atenção lá, especialmente para produzir, né, para responder bem a proposta da atividade, que é bem fácil dessa vez, né? É bem, em geral, às vezes eu procuro complicar um pouquinho mais ou fazer vocês se esforçarem um pouco mais, né, nos enunciados, mas esse enunciado da primeira atividade está bem básico mesmo, bem no sentido assim introdutório, né? Acho que não tem muita vocês não vão ter muita dificuldade, né? Só vocês complementarem, trazer as informações, né? Fazer um resumo lá do que o material traz, do que o autor aponta, vocês não vão ter problema, né, para resolver essa primeira atividade. Uma outra coisa fundamental, então, gente, antes de iniciar, eu já estou até me estendendo demais, mas é o seguinte, gostaria que vocês tivessem claro, como eu disse, né, no vídeo introdutório lá que eu estava comentando, eu queria que vocês... Ah, Fernanda achou? Tá inteiro, Fernanda? Filme? Que bacana. Olha aí, ó, vocês já podem assistir. Por isso que é legal, né? Tecnologia hoje aí fica muito mais fácil, né? A gente ter acesso a livros e a filmes, né? Tá tudo muito na mão. Que legal. Então fica aí a sugestão, né? A gente pode até passar depois e postar no fórum, né? Para quem eventualmente não participar da web, né? Para quem não for atrás da referência lá que aparece no texto, a gente pode colocar lá no fórum, né, da disciplina. Dublado, eu não sou muito, não gosto muito de filmes dublados, mas vale a pena da mesma forma, né? Porque do ponto de vista do conteúdo, o filme é o mesmo, né? Só o áudio que não é o áudio original, né? Mas a história ali vale muito a pena ver. Então, se vocês puderem, né, quando tiverem um tempinho, sentem lá e assistam, façam mas assistam com atenção, né? Com aquele olhar mais apurado, quem está refletindo mais cuidadosamente sobre as coisas, um pouco mais comprometido, né? Não tão assim, não só assistir o filme, né? Como a gente assiste às vezes de forma descompromissada, mas prestando atenção, tentando relacionar com o que a gente tem lido nos textos, né? Com o que o material traz. Bem legal. Obrigado, Fernanda, pela contribuição. O que eu estava querendo dizer para vocês também tem a ver com isso, que vocês precisam estimular essa questão da curiosidade, né? De ir atrás das informações, de não se contentarem, inclusive, apenas com esses textos obrigatórios, apenas com o que o material traz. Gente, o material e as leituras e as atividades, elas procuram explorar apenas fazer um pequeno recorte, né, de uma temática, de um universo que ele é vastíssimo, né? Então, vocês têm que ter claro de que essas discussões que vocês estão realizando, ela é apenas uma formação inicial, né? Apenas vai proporcionar para vocês uma formação, uma noção inicial, mas que vocês precisam aprofundar, né, essa busca por conhecimento, né, correr atrás de outros referenciais, né, pegar essa base, né, esse início, né, que a disciplina proporciona para vocês, que o curso proporciona para vocês, mas a ideia é que vocês comecem, né, a buscar as coisas por conta própria também, que vocês aprendam a fazer uma pesquisa, que vocês aprendam a trabalhar com bibliografia, que vocês aprendam, né, a buscar periódicos, artigos, né, sobre o assunto, e assim por diante. Então, não se contentar e não achar que isso aqui é um manual pronto, né, e que toda a história contemporânea, todas as temáticas importantes da história contemporânea estão aqui. Gente, é apenas um recortezinho que a gente fez, né, apenas algumas noções iniciais, algumas temáticas, mas o universo da pesquisa, né, como eu disse para vocês lá, ele está sempre aberto, ele é amplo, né, enfim, vocês precisam ter isso muito bem claro. Mas, gente, a gente já se excedeu demais aqui, eu vou passar a leitura e comentar rapidamente esses tópicos, senão a gente não termina, né, hoje essas webs, e às vezes as minhas webs acabam ficando muito longas. Então, eu vou avançar aqui, né, para esses tópicos. Bom, gente, primeira coisa,
Como eu disse para vocês, esse texto do Hobsbawm que eu resolvi, né, trazer para a gente aprofundar mais a discussão, complementar aquela primeira leitura obrigatória. Vocês podem consultar lá, está lá no material complementar. Esse texto do Hobsbawm, então, é um capítulo desse livro que está ali, né, Depois da Queda, né, que reúne ensaios aí de outros historiadores sobre esses acontecimentos aí no final dos anos 80 e início dos anos 90. E esse texto do Hobsbawm que eu selecionei, esse Adeus a Tudo Aquilo, é um dos capítulos desse livro. Ele foi escrito logo depois, então, da queda do Muro de Berlim. E é a partir desse contexto, né, agitado e até inesperado, que ele procura interpretar, então, a derrocada do comunismo e a desintegração da União Soviética. E aí eu observo ali, né, que fazer esse diagnóstico instantâneo, como eu comentei no início, é algo muito arriscado. E ele mesmo, né, afirma no texto isso, como que é complicado você tentar fazer uma análise, né, do que os historiadores chamam de história imediata. Tem muita gente, né, agora escrevendo, pesquisando e fazendo, aliás, né, em suas pesquisas, história imediata. Quer dizer, pegam questões que são extremamente atuais, né, e começam a refletir a partir delas, né, tomam elas como objeto de investigação historiográfica, fazem uma abordagem histórica, historiográfica, né, desses problemas. Mas é muito complicado por conta daquela falta de perspectiva que a gente precisa ter, né, de afastamento um pouco, né, a gente está muito envolvido com esses acontecimentos, né, e aí fica difícil às vezes você interpretá-los. Eu sempre dou um exemplo para o pessoal, né, para os acadêmicos, né, que a gente trabalha, enfim, nos cursos, tanto no presencial quanto na distância. Eu sempre dou um exemplo para eles no seguinte sentido. Esse distanciamento que o historiador precisa para analisar em perspectiva a sociedade, ele funciona mais ou menos como a experiência de você olhar a televisão muito de perto, ou uma pintura. Né? Pegue um quadro, né, uma pintura qualquer, um quadro, enfim, né, pode ser a TV. Se você colar os olhos, né, nessa pintura ou na TV, você só enxerga aqueles quadradinhos, né? Você não consegue discernir, por exemplo, a imagem que está ali presente. Né? Você só tem uma ideia e você vê apenas, tem uma visão muito distorcida, né, a respeito da imagem que o quadro ou a TV está mostrando. Ao passo que se você se afasta, à medida que você vai se afastando, você vai conseguindo, né, ter uma perspectiva, vai vendo a imagem, né, que está ali presente, enfim, vai conseguindo discernir melhor, né. Então é mais ou menos isso que acontece com os historiadores, né? Eles também precisam, às vezes, desse afastamento, né, de um certo tempo, para poder olhar em perspectiva certos acontecimentos, porque olhar eles muito de perto, a gente acaba não conseguindo discernir suas linhas. É como se você colasse os olhos, né, na TV, ou mesmo em um quadro qualquer. Então é um jeito, né, um exemplo que eu sempre utilizo para falar um pouco dessa perspectiva, desse afastamento, às vezes, que os historiadores sentem necessidade, né, para poder fazer uma análise mais concreta dos acontecimentos, sobretudo dos acontecimentos recentes. Enfim, então, esse texto do Hobsbawm, ele se dá nesse sentido, né? Quase logo depois dos acontecimentos, ele tenta refletir, né, sobre isso. E isso é meio arriscado. Deixa eu ver. Então, logo no começo lá do texto, né, o Hobsbawm vai deixar claro que para ele esses eventos dramáticos aí de 89, né, com a queda do muro, com a falência do comunismo no leste europeu, eles representariam um acontecimento histórico, né, de grande envergadura que poderia ser comparável tanto a 1789, né, com a Revolução Francesa, quanto com 1917, né, que é a época da Revolução de Outubro, né, da Revolução Comunista, do estabelecimento, né, da União Soviética lá. Segundo o autor, 1989, então, vai representar uma conclusão, isto é, seria o desfecho, né, de toda uma era que teve seu início com a Revolução Russa de 1917. Então, o Hobsbawm vai falar, né, que esse momento lá da queda do muro, ele encerra, né, ele põe um ponto final, digamos, nessa era aí que começa em 1917, né, seria um acontecimento histórico de grande envergadura que colocaria, né, um ponto final nessa era que começa em 1917 com a Revolução Comunista, né, com a Revolução de Outubro, e termina, né, em 89 lá com a queda do muro e o esfacelamento do comunismo
na União Soviética nem no leste europeu. Como observa o Hobsbawm, e aí vocês podem ver, inclusive, na primeira unidade lá que fala sobre a Guerra Fria, por mais de 70 anos, né, a política mundial e as relações internacionais elas foram em grande parte pensadas, organizadas e vivenciadas a partir, né, da presença ou da ameaça do espectro comunista. Apesar disso, e eu coloco, né, entre parênteses um comentário ali, só lembrando, o Hobsbawm, né, como um autor de esquerda, como eu já disse, marxista, enfim, ele defendeu até o fim, né, da sua vida o comunismo, e, apesar, né, de todas as denúncias, né, de todas as controvérsias e as revelações que vieram à tona ao longo do século XX, ele manteve-se defendendo o comunismo até o final de sua vida, né? E aí eu digo ali nesse comentário que ele vê um certo exagero em relação ao perigo real que o comunismo representou ou a possibilidade de uma revolução, né, que se tornasse de fato mundial, que foi uma das grandes motivadoras da Guerra Fria, que vai motivar toda aquela perseguição, né, nos Estados Unidos, lá na época do macartismo, quando artistas, intelectuais, todo mundo, até qualquer pessoa, né, era suspeito de ter algum tipo de envolvimento com o comunismo, como se o comunismo fosse uma espécie de doença, né, que tomaria conta do mundo, enfim, né, aquela paranoia toda que acontece lá nos Estados Unidos, sobretudo, mas que vai ser um fenômeno mundial, né? E o Hobsbawm, como vocês sabem, lá na Era dos Extremos, ele fala isso, em determinados pontos ali do próprio material didático, né? Tem algumas citações, alguns trechos que deixam claro essa interpretação do Hobsbawm, e ele vai desenvolver isso mais para frente aqui no texto. O que ele diz? Ele diz assim que a União Soviética não tinha nem condições e nem estava interessada em promover, de fato, uma revolução mundial, né? Como o lado capitalista e como os Estados Unidos, sobretudo, colocavam, né? Como se a União Soviética realmente fosse essa ameaça. O Hobsbawm vai falar que eles não tinham condições, né, de fazer isso. Olha só, ele fala aqui no terceiro tópico, mesmo que na prática, né, o comunismo não tivesse forças, nem mesmo pretendesse, né, empreender lá ou financiar essa revolução mundial, ele ainda era, porém, né, na visão do Hobsbawm, uma alternativa viável e concreta ao capitalismo durante toda a Guerra Fria. Então ele não tinha essa pretensão e não tinha condições de se impor ao mundo todo, né, de promover essa revolução mundial. Mas ele, durante toda a Guerra Fria, ele vai ficar sendo uma alternativa viável e concreta ao capitalismo, né? Todo o governo, todo o país que rompesse, né, com o capitalismo, acabava tendendo quase que automaticamente, né, para o lado comunista, né? Então você tinha realmente essa possibilidade, muito embora a própria a União Soviética, né, não tivesse, segundo o Hobsbawm, esse interesse nem condições de promover essa revolução mundial tal qual o mundo capitalista muitas vezes fez acreditar, né? Então ele vai falar que tinha, claro, essa tendência de todo país que rompia com o capitalismo de cair, né, de optar pelo comunismo, né, mas que não havia de fato essas condições e nem mesmo a intenção, né, dos soviéticos de promover essa revolução em escala mundial, né? Deixa eu ver aqui, vamos para frente. Em suma, né, então é esse estado de coisas, é esse equilíbrio que foi proporcionado pela presença do comunismo, e aí vocês vão percebendo, né, como é que o Hobsbawm vai lendo esse processo, esse acontecimento. Então, é um certo equilíbrio que a presença do comunismo proporcionava, que, segundo o Hobsbawm, vai chegar ao fim em 89, né? Até 89, desde 1917 até 1989, o mundo ficava, né, entre esses dois espectros, né? O capitalismo, né, liberal, e o comunismo, né, lá representado pela União Soviética, como se fosse uma espécie de opção, houvesse esses dois grandes blocos, né, essas duas grandes alternativas. Quando desaparece o comunismo em 89, esse equilíbrio que existia entre capitalismo e comunismo, né, ele acaba desaparecendo. Isso vai ter consequências. Mas a gente já vai ver isso. Então, ele continuando, né, ele afirma que
como afirmou, né, o Hobsbawm, testemunhava-se então não uma crise de um tipo de movimento, regime ou economia, mas o seu fim. Aqueles de nós que pensávamos, né, que a Revolução de Outubro era a porta para o futuro da história mundial, provaram estar equivocados. O que estava errado com a afirmação de Lincoln Stephens, viu o futuro e funciona, não é que não funcionou. Funcionou de uma maneira barulhenta e tem seu crédito realizações grandes e em alguns casos surpreendentes. Aliás, fala-se muito, vários textos falam, gente, da educação e da saúde, né? Elogiam muito a questão da educação e da saúde na União Soviética, né? Nos países socialistas, né? A saúde gratuita para todos, a educação teria uma grande qualidade nesses países e foram motivos de elogios, né? Então, quer dizer, algumas coisas deram certo, mas outras realmente, né, deram muito errado. E aí ele fala assim, que não funcionou, não é que não funcionou, funcionou de uma maneira barulhenta, né, e conseguiu grandes realizações, né, em alguns casos até surpreendentes. A educação e a saúde são exemplos fartamente citados, né, quando se trata das conquistas, aí, de alguns pontos positivos do comunismo, da época do comunismo. Mas provou não ser o futuro, né, continuando ali na citação. E quando chegou a sua hora, né, pelo menos no leste europeu, todos, incluindo os seus governantes, sabiam disso, né, e desmoronou como uma casa de baralho. Só que vai ter, gente, essa queda do comunismo, né, ele vai desfazer esse equilíbrio de forças que estava presente até 1989, né, com a presença, o espectro do comunismo, então ele acabou tendo um papel muito importante, segundo o Hobsbawm. Vamos ver aqui o que é esse papel. Logo em seguida, né? Acho que nos próximos tópicos, né? Não necessariamente nesse aqui. Ele fala assim, nesse que eu destaquei, né? Que inesperada e imprevisível, a derrocada do comunismo ela vai ser comparada pelo Hobsbawm ao colapso repentino que se abateu, né, sobre o capitalismo liberal e sobre a sociedade burguesa a partir de 1914, né, dando uma origem a uma era de catástrofes e crises que só seria superada, né, por volta dos anos 60. Então ele faz uma comparação lá entre, né, essa derrocada do comunismo, né, entre seu caráter inesperado, né, dessa derrocada, com o que aconteceu com o capitalismo liberal a partir de 1914, né, com a Primeira Guerra Mundial, a ascensão dos totalitarismos, quando a democracia é sufocada, né, e essa crise só vai ser superada por volta dos anos 60, né, segundo o Hobsbawm lá nesse capítulo que a gente está discutindo aqui. Durante esse período, então, só voltando ali, né, durante o período em que a democracia liberal praticamente desapareceu da Europa, ninguém apostaria na sobrevivência do sistema capitalista. Então ele sobreviveu, né, apesar dos pesares, apesar desse contexto extremamente desfavorável, né, mas o capitalismo acabou sobrevivendo. E aqui que entra, gente, aquela contribuição que eu estava falando para vocês, né? O Hobsbawm via um certo equilíbrio, né, com a existência do capitalismo e do comunismo. E para o Hobsbawm, ironicamente, a grande realização, né, da Revolução de Outubro ela talvez tenha sido de salvar a democracia liberal burguesa. Um dos papéis, então, né, que a Revolução de Outubro, que o comunismo fez, segundo o Hobsbawm, né, por mais irônico que possa parecer, é o fato de ter ajudado a democracia liberal burguesa a sobreviver. Ele observa, né, que sem a ajuda lá do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, os fascismos, né, Itália, os países do eixo, né, Itália, Japão, Alemanha, dificilmente teriam sido vencidos, de modo que hoje o mundo poderia ser uma variação de regimes fascistas e autoritários, né, ao invés de uma variação de regimes democráticos e liberais. Vejam que interessante, uma dessas contribuições, né, então, do próprio comunismo, segundo o Hobsbawm, ele vai falar que foi essencial para a própria salvaguarda da democracia. Se o comunismo não tivesse assumido as proporções que assumiu e não tivesse se envolvido, né, na Segunda Guerra Mundial, talvez hoje nós tivéssemos não uma variante de regimes democráticos, né, e liberais, como tem hoje, mas se o fascismo, né, eventualmente tivesse vencido a guerra sem o auxílio do Exército Vermelho, o mundo hoje poderia ser uma variação, né, apresentar uma variação de regimes fascistas, né, e autoritários. Então isso é um dos elementos interessantes lá desse texto do Hobsbawm.
Tem outras contribuições que a gente vai acabar mencionando aqui, né? A própria, mais para frente, o Hobsbawm vai falar que por conta também da própria presença do comunismo, que os estados capitalistas, né, que o capitalismo liberal vai investir no chamado estado de bem-estar social, né, que vai ter aquelas preocupações com o desemprego, com a segurança social das pessoas, e tudo isso vai ser financiado um pouco, né, por conta da própria presença do comunismo, né, com o medo do radicalismo, né, da radicalização dos trabalhadores, do desemprego, dessas condições acabarem fazendo com que as pessoas tendessem, né, a manifestar descontentamento, a organizar protestos e começar a se entender, né, puxar a opinião pública de algum modo, né, para a ideia de um regime do regime comunista. Enfim, a gente já vai chegar lá. Durante os chamados 30 anos gloriosos, né, que seguiram a Segunda Guerra Mundial, né, os dois blocos de poder pós-guerra experimentam um intenso crescimento econômico. Então, também é um ponto comum, né, entre a historiografia mostrar que tanto o capitalismo, né, no contexto do pós-guerra, tanto o capitalismo quanto o comunismo, eles vão experimentar um grande crescimento, né, desde ali do fim da Primeira Guerra Mundial. Vai ser uma época de grande desenvolvimento, né, você pega o capitalismo, né, na época dos anos 50, 60, né, com todos os produtos, né, da vida moderna, a televisão, os bens de consumos duráveis, o automóvel, geladeiras, né, pega toda aquela ideia do frenesi do consumismo, enfim, todo esse processo, né, vai fazer com que o bloco capitalista, no caso, né, tenha um grande crescimento, um intenso crescimento, e também o bloco comunista. Né, você tem nos anos 60 os comunistas chegando ao espaço de forma pioneira, né, desenvolvendo satélites, né, colocando satélites também em órbita, enfim, todo esse crescimento, né, que se manifesta lá naquela corrida armamentista e tecnológica que vai ser travada pelos dois blocos, tudo isso mostra que durante esses 30 anos aí, depois da Segunda Guerra, do final, os dois blocos vão experimentar um grande crescimento, né. A guerra, né, isso aqui ele está falando do contexto da Guerra Fria. Né, a guerra, que por duas vezes havia assolado o mundo desenvolvido, especialmente a Europa, ela foi eliminada desta região, em parte porque foi desviada para o terceiro mundo. Então você tem na Guerra Fria um desses fenômenos, né, que é os palcos, né, dos conflitos, eles não se dão mais na Europa, mas vão para a Ásia, vão para a América Central, né, para outras regiões, lá para o Vietnã, né, para a África. São esses, nos países do terceiro mundo, por exemplo, que vão experimentar esses conflitos, né, da Guerra Fria, né, e muitas vezes apoiados pelo bloco capitalista e também, né, pelo bloco comunista. Então vão ser esses enfrentamentos que vão aparecer. É isso que o Hobsbawm está querendo dizer aqui. Então eles são transferidos para o terceiro mundo, esses conflitos. E aí ele diz, e dá um dado interessante para nós aqui, né, que no terceiro mundo, os anos de 45 a 90, provavelmente viram mais sangue derramado do que em qualquer outro período de tempo igual na história mundial, justamente por conta do desvio, né, desses conflitos, do direcionamento desses conflitos entre leste e oeste, entre capitalistas e comunistas, para o terceiro mundo. Então é lá, né, tentando influenciar, tentando reter a difusão, né, a adesão de países ao socialismo, ao comunismo, ou então a União Soviética tentando municiar e tentando dar apoio, né, para esses grupos que desejavam romper, né, com o bloco capitalista, que vai se dar esses vários conflitos aí. Bem, além então do temor aí de uma guerra nuclear, né, 3 outros fatores vão ajudar na manutenção da paz no mundo desenvolvido. Aqui, né, ele está falando da Guerra Fria, né, sobretudo.
né, está fazendo um resumo aqui dessas questões. Né? Uma política mundial simplificada num jogo para dois jogadores, né, o Acordo Yalta, que na prática demarcou a zona de atuação de cada superpotência na Europa, da qual nenhuma procurou sair, e, eventualmente, a inquestionável prosperidade dos países capitalistas desenvolvidos, que eliminaram a possibilidade, e ainda mais a probabilidade de revolução social nesta região. Então, ele vai falar que esse contexto da Guerra Fria foi marcado, na verdade, né, por apesar desses conflitos do terceiro mundo, a manutenção da paz foi ajudada por esses três fatores ali, né, além, né, da ameaça nuclear, né, sempre presente. Essa política simplificada nos jogos para esses dois jogadores, o acordo lá que marcava mais ou menos as zonas de ocupação de cada superpotência, e a superioridade dos países capitalistas, né, que eliminavam, de fato, na prática, a probabilidade de revolução social. Apesar de muitos países capitalistas, né, os Estados Unidos em especial, né, terem alimentado muito aquela paranoia anticomunista, que inclusive, segundo o Hobsbawm, era muito importante, né, para que eles conseguissem votos, né, para aprovar seus projetos, seus orçamentos, né, seus programas políticos, né. Ele diz assim que, lá num trecho citado no material didático de vocês, ele diz assim que provavelmente os capitalistas seriam até mais perigosos, né, porque eles precisavam convencer a opinião pública, né, precisavam conseguir votos no Congresso para aprovar seus programas, né, suas políticas, enquanto que no comunismo não, né? Uma ditadura de partido único, você não tem que convencer absolutamente ninguém, né, de nada. Já no caso da democracia, sim, né? Aí esse espectro do comunismo, né, como um monstro, como uma grande ameaça que deveria estava presente, né, faz com que as pessoas precisem, se convençam, né, de pagar seus impostos, de ter seu dinheiro investido nisso ou naquilo. Quer dizer, o Hobsbawm fala lá nesse trecho, né, que aparece em algum momento ali no material didático, sobre essa perspectiva, né, ainda mais perigosa, talvez, do capitalismo no âmbito, né, da democracia. Deixa eu ver só se eu localizo esse trecho aqui para vocês destacarem lá e depois retornarem, né? Aqui, ó. Lá na página 29, gente. Se vocês quiserem anotar, esse trecho, né, tá lá, né, na página 29 do material didático da disciplina, da unidade 1. E ele fala um pouquinho, né, sobre essa comparação entre Estados Unidos e União Soviética, né, e fala que talvez os Estados Unidos fossem ainda mais perigosos por conta do fato dos Estados Unidos ser uma democracia e de precisar convencer as pessoas, convencer a opinião pública, né, conseguir votos, né, e por conta disso essa ideia de um anticomunismo paranoico, né, fosse realmente um grande negócio, né, para eles. Ao passo que entre os comunistas, não, né, porque um partido único não precisa de convencer ninguém, né, uma ditadura impõe a sua vontade pela força, né, muitas vezes, sem precisar recorrer a esses subterfúgios. Seria mais ou menos essa a interpretação lá desse trecho da página 29 ali, do Hobsbawm lá, né, retirado da Era dos Extremos. A partir então desse cenário, bom, peraí, isso aqui já passamos. Então, a partir desse cenário, o Hobsbawm vai observar que o capitalismo aprendeu lições importantes, abandonando o liberalismo de livre mercado. E no mundo ocidental desenvolvido dos anos 80, né, apenas o Reagan e Thatcher, né, Margaret Thatcher, tentaram restaurar. É aqui que ele está falando sobre a questão do estado de bem-estar social, né, que teria sido, inclusive, uma das consequências da própria presença, né, do comunismo, né, da ameaça comunista, como uma espécie de concorrência, né. Então ele vai falar o seguinte, que depois, né, de 1945, a enorme expansão do bloco socialista e a ameaça potencial que apresentava
fez com que os governos ocidentais se concentrassem maravilhosamente, especialmente sobre a importância da previdência social. Quer dizer, aquele estado de bem-estar social que começa a se desenvolver na Europa, né, e em outros países capitalistas, preocupando-se, né, com a previdência social, com a ajuda, né, às pessoas, com o desemprego, com outras questões, teria sido uma espécie de consequência aí, né, da própria presença, né, ou da ameaça potencial que o comunismo apresentava. Então, é uma das consequências também, segundo Hobbes, positivas da presença, da simples presença, né, de um regime alternativo, né, do comunismo, no caso. O objetivo dessa ruptura deliberada, né, com o capitalismo de livre mercado, ele não era apenas o objetivo dessa ruptura deliberada com o capitalismo de livre mercado não era apenas eliminar o desemprego em massa, né, que então se percebia como tendo a tendência automática de radicalizar as suas vítimas, mas também estimular a demanda. Né. Desde meados dos anos 50, tornou-se evidente que ambos esses objetivos estavam sendo atingidos. Expansão e prosperidade tornavam possível custear o capitalismo de bem-estar social. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né, é que há uma prosperidade, claro, nesses países capitalistas, nesse contexto, e que a própria presença, né, e medo, muitas vezes, do desemprego, do radicalismo, né, das pessoas acabarem indo para as ruas, enfim, né, o descontentamento geral, e a própria ameaça potencial do comunismo como um regime alternativo, como uma espécie de plano B, né, fizeram, né, com que esses países investissem, né, por conta da própria prosperidade, expansão que eles se encontravam, então, né, que eles investissem nesse chamado capitalismo de bem-estar social. Isso aqui vai voltar a ser comentado, eu acho que lá na quarta e última unidade da disciplina, se não estou enganado, mas fala-se um pouco, né, a respeito desse estado de bem-estar social. Enfim, vocês podem também eventualmente procurar mais informações sobre isso. Na interpretação do Roswell, ele seria uma espécie também que poderia ser pensado como uma consequência da própria presença ou da ameaça potencial, né, que o comunismo exercia sobre o sistema capitalista. Fizeram com que os governantes, né, desenvolvessem todo esse sistema, né, de auxílio para manter esse tipo de políticas, né, de bem-estar social. Após o superboom, né, desses 30 anos gloriosos, né, que afetaram tanto o capitalismo quanto o comunismo, né, que cresceram bem, como a gente viu, o capitalismo adentra também em uma nova fase tecnológica, né, reestruturando a economia a partir de uma lógica transnacional globalizada. Então, isso aqui acho que já está falando mais a partir dos anos 70, né, e também é uma temática que depois a gente vai retomar lá na última unidade. Mesmo tendo sobrevivido a todas essas transformações, o socialismo estava em nítida desvantagem se comparado aos novos métodos de produção em massa de bens e de consumo empregados pelo capitalismo. Aqui, o Robson está falando o seguinte, se nesses 30 anos gloriosos que sucedem, né, a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo e o comunismo estavam se desenvolvendo mais ou menos de forma equiparável, né, estavam crescendo, apresentando um grande crescimento, né, poderiam até ser comparados. Ele fala assim que nessa época aí da lógica transnacional globalizada, né, da tecnologia, nessa fase tecnológica, o comunismo, os sistemas, a União Soviética, os soviéticos, né, o comunismo começa a ficar para trás nessa corrida, começa a ser ultrapassado, né, pelas tecnologias, pelos novos métodos de produção em massa, desses bens de consumo, eles começam a ficar para trás nesse processo aí. Nesse aspecto, né, o socialismo ele não podia ingressar e competir nessa nova economia de alta tecnologia. Então é aqui que começa, né, de fato, o capitalismo se distanciar ainda mais, né, e o comunismo começa a se caracterizar, né, por um certo atraso. Começa a manifestar sinais de desgaste, de crise, de falta de seu crescimento cessa, né, enfim, começa a regredir, começa a apresentar, né, alguns quadros aí de crise. Em segundo lugar, né, na era da globalização e das economias transnacionais, o isolamento dos países socialistas ele já não era mais possível. A gente sabe que o isolacionismo, né, é uma das características desses países,
O Muro de Berlim, por exemplo, é um exemplo prático disso, né? Que procurava isolar realmente esses dois mundos, né, esses dois blocos. Né? Fala-se, por exemplo, também na ideia da cortina de ferro, né, que separava esses países comunistas dos países socialistas, dos países capitalistas, né, dos países comunistas. Então, geralmente, né, eles são separados. E nessa lógica da economia globalizada, né, transnacional, realmente os países socialistas, né, começam a ficar para trás, né, não podiam concorrer nesse cenário. Então não tinha como esconder, né, também, além disso, né, não tinha como esconder também ou controlar totalmente as informações sobre o atraso em relação aos privilégios do mundo não socialista. Então começa a ser difícil também você conter, né, as informações, os próprios recursos tecnológicos que às vezes as pessoas acabam tomando conhecimento, né, no lado oriental, desses privilégios do mundo não socialista. E isso é um fator também, né, de sedução nas pessoas, enfim. Tem um outro filme, gente, legal, né, que retrata um pouco um pouco desse contexto, dessa lógica, né, do término do comunismo, da entrada dos produtos do capitalismo na União Soviética, que está indicado lá no material didático de vocês como material de aprofundamento complementar, né? Aqui, ó, lá na página 41, deixa eu ver. Não, na página 42. Na página 42 do material de vocês têm lá a sugestão do filme do Wolfgang Becker, né, de 2003, chamado Adeus Lenin, que é bem legal, gente. O filme está indicado ali no material didático. Eu acho que ele até aparece citado mais para frente, lá no próprio fascículo, né? Eu faço referência a ele, lá acho que no final já do material, na última unidade, se não me engano. Mas é super legal, gente. O filme lá se passa no final na Alemanha Oriental, né? Justamente nesse contexto em que cai o muro, em que começa-se, né, esse processo de unificação das Alemanhas, né, de falência do comunismo, do regime comunista, enfim. Mas é bem legal, gente, a história do filme. Adeus Lenin. Não sei se tem até... a Fernanda pode dar uma olhadinha, até ver se não tem também no YouTube, né, o filme completo, e coloca o link para o pessoal, né, fazer o download ou assistir o filme, né, dar uma olhada. Mas é muito legal, gente, vale muito a pena, né, muito engraçado a história que conta, e é um retrato, né, um pouco aí desses episódios, né, retrata alguns elementos, alguns dramas, né, vivenciados nesse momento aí em que o muro cai, né. Em terceiro lugar, né, um outro elemento que mostra aí o fato de que o comunismo começava a ficar para trás, né, com a economia em lento desenvolvimento, a União Soviética ela não podia mais se sustentar como superpotência, perdendo parte do controle que ela exercia sobre o leste europeu. A gente sabe que o controle que a União Soviética exercia sobre os chamados países satélites, né, que faziam parte ali do bloco socialista, ela se dava muito mais pela força, né, pela questão militar, pelo temor, às vezes, né, das sanções militares, do Pacto de Varsóvia, das tropas, né, do Pacto de Varsóvia, como vocês têm lá no material didático, que foi responsável, por exemplo, por sufocar revoltas em Berlim mesmo, em 53 ou 56. Você tem na Hungria, né, acho que em 56, você tem a Primavera de Praga, que também vai ser sufocada com base no uso da força militar. Enfim, você tem uma série de exemplos, né, de que a União Soviética mantinha, né, o controle sobre o leste europeu muito mais com base no seu poderio militar, né, na ameaça, na violência,
do que efetivamente na ideia de uma concordância, né, daqueles países em pertencerem à União Soviética. Mas qualquer sinal de dissidência era motivo, né, por uma intervenção militar violenta, né, mortes. Basta vocês pesquisarem e procurarem, né, o que foram esses episódios aí na Hungria, na Tchecoslováquia, em Praga, em Berlim mesmo, né, os episódios que deram origem ao cerco, né, também de Berlim. Enfim, então esse controle era exercido muito mais com base, né, na força militar. No final das contas, né, porém, o Hobsbawm entende que quem venceu a disputa não foi o capitalismo em si, né, mas sim o velho mundo desenvolvido. Né, a parte da população mundial cujos governos procuraram desenvolver-se economicamente sem o auxílio de regimes comunistas até 1917, dificilmente recebem elogios entusiásticos, né, do Instituto Adam Smith. O que ele está querendo dizer com isso aqui, gente? É que quando termina, né, o socialismo, todo mundo fala, o capitalismo venceu, né, o sistema capitalista é melhor e venceu. Mas o Hobsbawm lembra assim que quem venceu não foi o capitalismo em si, mas foi o velho mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, as velhas áreas hegemônicas do capitalismo. Porque o resto do mundo, né, diz ele ali, né, a maior parte da população mundial, né, cujos governos procuraram se desenvolver sem o auxílio dos regimes comunistas desde 1917, eles não têm grandes conquistas e não são referências aí, né? Ele fala desse Instituto Adam Smith, mas ele está querendo dizer que eles não atingiram grandes resultados, né, e não são destaques, né, em termos de desenvolvimento. Então não foi o capitalismo em geral que venceu, mas sim o velho mundo desenvolvido, quer dizer, as velhas hegemonias, né, do capitalismo, as áreas hegemônicas. Então, com esse olhar crítico, né, com esse olhar aí, que ele faz uma análise desse contexto do final, né, do comunismo em 89, né, no início dos anos 90. É inegável, contudo, que o capitalismo, né, assim como foi reformado e reestruturado durante suas décadas de crise, sobretudo lá no início do século XX, resultando nas guerras mundiais e tal, ele provou novamente que ele continua sendo a força mais dinâmica no desenvolvimento mundial. Certamente continuará a se desenvolver, como previu Marx, né, gerando contradições internas que levarão a momentos de crise e de reestruturação periódicas. Essas podem novamente levá-lo à beira do colapso, né, como já ocorreu no começo deste século. Então, o Hobsbawm faz essa análise lá no final dos anos, no início dos anos 90, falando que, claro, né, o capitalismo se reestruturou, se reformou, assim como ele conseguiu sobreviver, né, aos anos de crise, aí, a crise de 29, né, conseguiu sobreviver àquele período de dificuldades, né, que ele passou, mas que ele continua mostrando vitalidade, né, que ele pode eventualmente enfrentar novas crises, mas ele tem muita capacidade de reestruturação, né, de se reorganizar. Ele pode ser levado, né, à beira do colapso, como ocorreu já, né, no começo do século, com as guerras mundiais e tudo, mas ele também pode eventualmente, ninguém sabe até quando, né, que o capitalismo de fato vai manter o seu vigor, mas o fato que o Hobsbawm diz que ele tem capacidade de se transformar, de se reestruturar, de se reorganizar. Essa é a leitura, né, que ele faz ali. Para o Hobsbawm, as concessões realizadas pelo capitalismo, como por exemplo a instituição, né, do chamado estado de bem-estar social, como estávamos falando antes, eles foram resultado do medo. Esse que é o argumento que ele traz lá, né? Medo dos pobres, né, e do maior e mais bem organizado bloco de cidadãos dos estados industrializados, né, os trabalhadores. Medo de uma alternativa que existia na realidade e que podia realmente se espalhar, né, notavelmente na forma do comunismo soviético. Medo da instabilidade do próprio sistema. Então ele está falando que a presença do comunismo ela teve um efeito benéfico sobre o próprio mundo capitalista na medida em que fez com que esses administradores, esses políticos, enfim, né, que a economia capitalista tivesse que investir em algum tipo de seguridade social, né, investisse nessas políticas do chamado estado de bem-estar social, como sendo uma forma como tendo sido provocadas pelo medo de que as condições
do capitalismo liberal puro, né, sem esses confortos, né, sem esses apoios aí, que ele acabasse levando as pessoas a radicalizar, levando as pessoas de algum modo a se organizarem, a protestarem, né, essas condições, e penderem para o lado do comunismo. Então a ameaça do comunismo ela acabou, de certo modo, sendo, segundo Hobsbawm, né, segundo a interpretação dele, estimulando ou fazendo com que o mundo capitalista tivesse que investir, né, nessas políticas do estado de bem-estar social. Daí a afirmativa do Hobsbawm, né, o que quer que o Stalin tenha feito aos russos, né, ele foi bom para o povo comum do Ocidente. Então, quer dizer, apesar das barbáries que aconteceram na União Soviética, a análise do Hobsbawm é que isso teve consequências positivas para o povo comum, né, no lado ocidental, no lado capitalista, notadamente nessas políticas aí de investimento, de seguridade social. Aqui, gente, cabe uma crítica, né, porque tem muita gente que o Hobsbawm, como eu disse para vocês, ele esteve vinculado ao Partido Comunista. Ele não se afasta do Partido Comunista em 56, como outros de seus colegas, né? O Edward Thompson, por exemplo, né, historiador marxista inglês, quando começa a sair aquelas denúncias, né, do Khrushchev sobre os crimes do Stalin, sobre a existência de campos de concentração na União Soviética, de campos de trabalhos forçados na União Soviética, das mortes, né, de toda a barbárie que foi cometida, né, em nome do partido, né, em nome do comunismo. Quando começam a surgir essas denúncias, muitos intelectuais se afastam do Partido Comunista, rompem com o Partido Comunista, né, e formam uma espécie de dissidência. Vocês vão ver em Teoria da História, por exemplo, a criação da New Left Review, né, que é a revista da nova esquerda inglesa. Ela vai dar conta um pouco, né, desses intelectuais dissidentes do comunismo. Eles vão se afastar do comunismo, vão romper seus laços com o Partido Comunista, né, com o chamado Partidão, que é o Partido Comunista da União Soviética. Eles vão romper relações depois, né, da denúncia dessas atrocidades. Mas outros, como o Hobsbawm, eles vão permanecer fiéis, né, ao comunismo, ao ideal comunista, até o final de sua vida. Né, e vão defender isso, né, até o final de sua vida. É o caso do Hobsbawm. E isso lhe traz muitas críticas, né? Muita gente critica por ele ter fechado os olhos, por ele ter ignorado toda essa tragédia, todos os crimes do Stalin, e por ele fazer afirmações mais ou menos como essa, né, que aparece aqui, que apesar, né, a despeito de tudo que o Stalin fez aos russos, né, ele teria sido bom, né, para o povo do Ocidente, por causa dessas consequências que a gente estava falando aqui, né? Fez com que os países capitalistas investissem em seguridade social e tal, né, por conta da própria presença. Então ele teve um lado positivo, mas ele é criticado, né, muitas vezes por fazer afirmações mais ou menos como essas. Tem até um trecho, acho que famoso, alguma coisa, acho que tem na internet isso, que é um trecho de uma entrevista em que ele é questionado, né, se a morte de milhões de pessoas justificaria, por exemplo, a construção, né, de um regime ideal, de um regime bom, né, como mais ou menos o que era a ideia, né, do comunismo. E aí ele responde que sim, né, que a morte de milhões de pessoas seria justificada, né, desde que a gente construísse um sistema justo e tal, etc. Tem um vídeo de uma entrevista polêmica, né, que especialmente os críticos do Hobsbawm trazem, né, reproduzem, né, e que é bastante conhecida, né, bastante famosa. Depois a gente pode procurar e disponibilizar para vocês a entrevista. Mas enfim, entre as principais consequências então do desaparecimento do sistema, né, que rivalizava aí com o capitalismo a partir de 89, né, o Hobsbawm aponta a deterioração progressiva. Aqui ele está falando das consequências negativas do desaparecimento do comunismo, né, como uma espécie de segunda opção, uma espécie de rival do capitalismo. Então, uma das consequências, né, deterioração progressiva nas políticas previdenciárias, né, que haviam sido construídas nos anos do pós-guerra, quer dizer, a destruição progressiva daquela política de bem-estar social que se desenvolveu na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares.
né, como você não tem mais aquela concorrência, aquela ameaça, né, você pode realmente tirar, né, esses pequenos confortos que o capitalismo liberal propiciava no estado de bem-estar social, né? Porque deveriam os ricos, especialmente em países como o nosso, né, onde agora se autoglorificam na injustiça e na desigualdade, preocupar-se com os outros, a não ser com eles mesmos? Que penalidades políticas, né, eles devem temer se deixarem se desgastar a previdência, atrofiar, né, a proteção daqueles que dependem dela? Este é o principal efeito do desaparecimento da face da Terra de uma região socialista ruim. Não sei se vocês entenderam, mas é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo, olha, havia uma face, né, uma região socialista ruim no mundo, né, mas a presença dessa região socialista ruim fazia com que os países capitalistas tivessem que se preocupar um pouco com essas questões sociais, né, nas suas administrações, no seu planejamento econômico. Com o desaparecimento dessa região socialista ruim, né, que era uma espécie de ameaça que estava ali, né, presente, uma potencial concorrente, eles podem tirar, né, e podem abandonar essa preocupação, de modo que a vida dos trabalhadores, das pessoas, né, os investimentos em saúde, em segurança social, eles podem ser retirados, né, sem que se tema, né, a radicalização por parte das pessoas, sem que isso tenha maiores consequências, né, digamos. Então, essa é mais ou menos a interpretação, a leitura que o Hobsbawm faz. Aí, encaminhando para o final, aqui então, né, projetando algumas das perspectivas para o século XXI, o Hobsbawm aponta 3 problemas. Aí ele está apontando já, né, para o momento em que a gente está vivenciando, né, ou que se afigurava à frente deles a partir dos anos 90. 3 problemas: o crescente distanciamento entre países ricos e pobres, né, né, entre ricos e pobres no interior desses mesmos países, a ascensão do racismo e da xenofobia. E a gente viu isso, inclusive, gente, vocês vão ter lá na unidade 4, é interessante que vocês pensem também a disciplina, o fascículo como um todo, apesar de ela estar dividida em capítulos, né, em unidades, sessões, né, em temáticas, mas elas fazem parte de um todo histórico, né, e você consegue relacionar umas coisas com as outras, né, descolonização, os movimentos da juventude, os descontentamentos lá a partir do final dos anos 60, a globalização, o neoliberalismo. Então, o contexto do neoliberalismo, ele também acaba presente, né, sobretudo ao longo dos anos 80 e 90, ele vai acabar estimulando alguns desses elementos aqui, né, o distanciamento entre ricos e pobres, como disse o Hobsbawm lá, a ascensão do racismo e da xenofobia. Vejam que lá na unidade 4 do fascículo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa nova ordem mundial, sobre os impasses, e vamos falar sobre a ideia do terrorismo, né? Da xenofobia. Você vai a gente tem aí alguns crimes que aconteceram recentemente na Europa, na Noruega, lá, né? Que envolve a morte de pessoas, né, de muitas centenas de pessoas que foram assassinadas por conta do temor da contaminação cultural, né, do multiculturalismo, né, como eles chamam, enfim, né, são essas questões aí que estão presentes até os dias de hoje que o Hobsbawm acabou acertando, né, em cheio quando ele diz lá em meados de 90 sobre essas questões, né, sobre racismo e xenofobia. E uma crise ecológica e ambiental, né? Ele também está ali no limiar, né, dos anos 90, que é quando justamente essa questão também do meio ambiente vem à tona, né? Em 1992 a gente tem a Eco 92, né, que é um grande marco que passa a discutir essa questão do aquecimento global, né, todas aquelas problemáticas relativas ao ambiente que também são abordados, né, são discutidos ou estão presentes ali nas preocupações da última unidade da disciplina. Se a gente não for trabalhar, eu posso indicar algumas leituras para vocês lá sobre isso, né, no material complementar, né, que trata um pouquinho desse ponto aí. Tem um texto do Nicolau Shevchenko, aquele livrinho do Nicolau Shevchenko chamado No Loop da Montanha Russa, né, quando ele fala ali
desse contexto aí, né, do século XX, né, mais ou menos da época, nossa época, da contemporaneidade, que é bem legal, né? Ele vai abordar várias questões, entre elas essa questão ambiental, essa questão, né, do ecológica e ambiental, como disse o Hobsbawm aqui. Quanto aos problemas de curto prazo, né, o Hobsbawm vai destacar o retorno a um período de instabilidade global, né, onde as guerras elas não são mais uma prerrogativa de duas superpotências. Gente, isso aqui também está na unidade 4 da disciplina. Quer dizer, as guerras, antes, né, as guerras elas eram travadas pelos exércitos, né, ou pela presença e pela influência desses dois grandes grupos, né, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Esses grupos eram financiados, armados, e esses soldados se enfrentavam em determinados lugares. As guerras antigas elas eram assim. Aí quando chega nos anos 90, né, com essa ascensão do terrorismo, das guerras civis, né, as pessoas vão começar a guerrear umas contra as outras lá por conta de questões identitárias, de interesses, enfim. Gente, não tem mais, começa, né, um período de instabilidade global onde essas guerras elas não podem ser mais controladas por essas duas grandes superpotências, né? O terrorismo, por exemplo, é um tipo de guerra que não tem alvo, né, que ataca pessoas civis, né, ataca a qualquer lugar, não tem hora para acontecer, você não sabe quem é a ameaça, quem está guerreando. Quer dizer, é um novo tipo de guerra, né, que se desenvolve. Então, lá na unidade 4 também falamos um pouquinho sobre isso. E o que o Hobsbawm está falando aqui, né, é aquilo que a gente discute um pouquinho lá, né, na última unidade. As tensões nacionalistas na Europa, né, que também reforçam essa instabilidade mencionada acima. A instabilidade, né, no sistema político dos países socialistas, que podem dar origem a conflitos, a ditaduras ou a regimes autoritários. É o que, inclusive, aconteceu, né, e vem acontecendo ainda. Quer dizer, essa instabilidade política desses países que deixam de ser socialistas, às vezes dão origem a conflitos, a ditaduras, né, regimes autoritários que tentam se perpetuar no poder a todo custo. Quer dizer, você cria toda uma situação complexa e explosiva, né? Aliás, nos anos 90, como vocês vão ver, o esfacelamento, né, do bloco soviético, ele vai dar origem a conflitos, aos mais violentos conflitos de que se tem notícia desde a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, lá na região lá na Bósnia, né, em Sarajevo. Vocês têm um pouquinho de informações sobre isso ali, alguma coisinha lá no material didático, mas essas explosões separatistas, essas guerras separatistas, elas vão ser sanguinárias, né, lá, sobretudo na Bósnia, e elas vão ser fruto desse processo de desmantelamento, né, das repúblicas que antes eram mantidas sob o poder, né, de influência, eram mantidas somente a partir, né, do poder de influência e através da força militar no bloco soviético. Depois que o bloco soviético se desfaz, né, a União Soviética desaparece, esses países começam a lutar por independência, né, por liberdade, e aí você tem uma série de conflitos, né, muito sérios, lá no início dos anos 90. Para finalizar, né, então, o Hobsbawm critica a ideia do fim da história, né, que foi aventado, né, e da consequente vitória imperturbável do ideal liberal do livre mercado, defendida por autores como Francis Fukuyama. Esse Francis Fukuyama é um sociólogo, um pensador, acho que não é nem historiador, né, mas é americano, e ele ficou muito famoso porque ele se lançou um livro, se eu não me engano, nesse contexto aí do final do comunismo, né, da queda do muro. Ele lança um livro chamado justamente, acho que o fim da história, né, e ele considera que com o fim do comunismo a história teria acabado, o capitalismo seria o grande vencedor, né, e ponto final. E aí muitos historiadores, muitos, né, intérpretes de progressistas e de esquerda vão criticar essa postura, né, desse americano aí. Eu acho que ele é apesar, né, do nome, mas acho que ele é norte-americano, se não estou enganado. Mas vão criticar essa postura dele de considerar, né, o capitalismo como grande vencedor e como se o capitalismo fosse o ponto final da história, o ponto de chegada, né? E aí eles vão falar que a história é feita de mudanças, de transformações, né, que não é bem assim, a gente não pode, a história não tem esse fim, né, que
essa utopia de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, ela continua presente, né? As pessoas estão lutando, se organizando para tentar construir uma sociedade mais justa e assim por diante. Enfim, o pessoal, né, de orientação mais progressista, mais de esquerda, tem essa postura, né, de questionar um pouco essa ideia do capitalismo, do livre mercado, como sendo o grande vencedor, né, como sendo o representante do fim da história, como se fosse inabalável, né, enfim, coisas do gênero. Ele termina o texto dele assim, então, né? Enfim, gente, espero que essa discussão aí que a gente fez, rapidinha, até meio longa, né? Sobre o final do comunismo, a queda do Muro de Berlim, suas consequências, seus significados, a partir do que o Hobsbawm traz nesse artigo. Espero que ela tenha contribuído um pouco para vocês, né? Para esclarecer alguns aspectos aí da temática, para dar uma luz lá para vocês que ainda não entregaram. Vou entregar o texto final da atividade, que, aliás, gente, eu vou prorrogar o prazo de entrega final, sobretudo porque eu, por motivos pessoais, eu acabei atrasando a minha comunicação e o envio dos critérios que os tutores usariam, né, para fazer uma revisão, para fazer os feedbacks de vocês. Eu atrasei alguns dias para enviar para eles, e aí para viabilizar tempo suficiente, né, para eles mandarem um retorno para vocês, né, para vocês poderem reestruturar os textos, aprofundar, corrigir as questões que forem apontadas. Para viabilizar isso, eu vou fazer uma solicitação ao pessoal do suporte, né, para prorrogar em alguns dias, eu acho que até segunda, domingo ou segunda, dia 29 ou dia 30, para que vocês possam reestruturar, reescrever, corrigir, aprofundar, né, as versões finais aí das atividades com base naquilo que os tutores, né, vão apontar nos feedbacks, tá? Então, também estou avisando vocês, caso vocês ainda não tenham sido comunicados pelos tutores, né, mas vai ter essa alteração. Isso, Maria, estamos gravando a web, né? Eu vou, assim que possível, eu vou disponibilizar para vocês, né? Assim que o link estiver pronto, eu disponibilizo essa web. Reforço, né, que o fato de que vocês podem baixar esse material que eu utilizei hoje para a gente discutir o texto do Hobbes, ou para aprofundar mais o assunto. Então, vocês podem fazer isso, né, e podem eventualmente se inspirar, utilizar isso, né, de forma consciente, cuidadosa, sem copiar isso daqui, né, pura e simplesmente, mas podem utilizar isso para, inclusive, escrever o texto. Pois é, Maria, vamos esperar, né? Vamos esperar que essa gravação, né, para o pessoal que chegou um pouquinho depois, que essa gravação seja disponibilizada o quanto antes, tá? Às vezes demora, realmente, nas últimas edições, nas últimas gravações que eu fiz, demorou pra caramba para liberarem o link, né, dessas disciplinas, e às vezes já tinha passado o prazo, né, da disciplina. Mas é muito complicado, às vezes, para mim marcar muito antes as webs, por conta de que eu preciso conciliar o calendário do ensino do presencial, o calendário dos outros professores que já marcaram as webs, então às vezes não é muito fácil, né, de marcar com bastante antecedência, né, a web. Então, procurem, né, na medida do possível, se esforçar para acompanhar essas discussões, né, se vocês puderem, né, quando ela acontecer, para não ficar na dependência da gravação, porque sabem como é que funciona essa questão tecnológica aí, né. Enfim, gente, o que eu tinha preparado para hoje é isso. Como eu disse, reforço, espero que tenha contribuído aqui para discutir, né, tenha trazido mais elementos para... minha ideia foi essa, né, aprofundar um pouco mais a discussão que aparece lá no texto do Marc Ferrot, que aparece lá no material didático, né, foi dar uma perspectiva um pouco mais ampla, desenvolver algumas outras questões. E eu gosto muito, né, desse texto do Hobbes, porque ele traz algumas associações, ele faz umas interpretações interessantes que podem ser criticadas, devem, né, ser criticadas também. A gente pode, eventualmente, comparar, né, e, enfim, trazer outras visões, outras leituras, mas eu gosto porque é uma leitura... A gente sabe que o Hobsbawm ele é comprometido, ele tem essa postura de defender, muitas vezes, o comunismo, né, a todo custo, mas alguns dos apontamentos deles são interessantes e precisam, né, devem ser levados em consideração. Alguns podem ser criticados, devem ser criticados, mas outros também a gente tem que levar em consideração, né, temos que reconhecer, né, que são importantes, são leituras interessantes e que tenham algum fundamento, né, não são
não é mera propaganda ideológica, né, do comunismo, mas que fazem sentido nessas afirmações. Procurem reler, gente, peguem o texto lá, porque esse texto que eu trabalhei com vocês não é o texto que está sendo cobrado na atividade, como eu expliquei no início da web. Então é importante que vocês peguem esse texto, né, façam uma leitura com base nesses tópicos que a gente discutiu aqui hoje, procurem reler, né, ler e reler, para ver se vocês conseguem compreender e tirar, né, as principais ideias conforme eu tentei, mais ou menos, né, apontar aqui para vocês. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida mais urgente que vocês querem fazer, né, que precisem fazer? Posso abrir aí um pequeno espaço, né, para a gente fazer isso. Achou difícil, mas tudo bem, gente. Lúcia, veja, se você fizer uma leitura bem atenta, sobretudo da unidade 4, né, lá da última, quer dizer, da última sessão da unidade 1, que eu acho que é a sessão 3, né, tenta fazer um resuminho dessa sessão, porque muitos dos argumentos que vão aparecer no texto do Marc Ferrot, elas estão presentes lá na sessão, né, nessa última sessão da unidade 1. Está aqui, ó, sessão 3, né? Sessão 3 lá, que fala sobre o colapso da União Soviética, né, e o final do embate leste-oeste. Lá na página 33 em diante, né? Procura fazer uma leitura cuidadosa desse... Ela vai até a página 42, né, da página 33 a 42. Então, mas procura fazer uma leitura, né, cuidadosa desses tópicos, né, destaca essas principais ideias que aparecem lá, né, essas ideias que aparecem aqui, né, do texto do Marc Ferrot. Algumas delas eu comento no início, não sei se você pegou no início a web, e também algumas desses argumentos, né, que estão presentes aqui no texto do Hobbes. Eu tenho certeza que você vai conseguir pelo menos reunir alguns elementos e entender, né, o que vai levar a esse processo de queda. E vocês podem, eventualmente, se vocês sentirem necessidade, gente, consultar outras referências, outros artigos, outros textos, desde que vocês citem esses materiais, né, desde que vocês não copiem pura e simplesmente sem apontar isso, né, sem deixar isso claro, sem colocar entre aspas os trechos que não são de autoria de vocês, né, todo aquele mecanismo que as normas cobram. Vocês podem eventualmente procurar outras fontes de informação, né, para agregar aí nas atividades. Então, não façam isso, né? Usem a internet, documentários, né, textos, tá? Para tentar... E também, se vocês tiverem dificuldade, gente, por favor, usem o fórum, né? Perguntem, coloquem uma questão, olha, professor, não entendi o que o autor disse aqui, ou o que exatamente ele está querendo dizer, tem alguma outra indicação, né? Alguma outra leitura que a gente possa fazer, estou com dificuldade nisso ou naquilo, enfim, qualquer coisa do gênero, usem o fórum, que a gente pode... Tirem proveito, né, desse espaço, desse recurso, que às vezes fica bem esquecido, né? Então, façam isso. Eu sempre reforço isso, né, nas webs, o pessoal utilizar mais o fórum da disciplina para tentar tirar dúvidas, para indicar materiais, para pedir ajuda, né? Então, façam isso. Mais alguma coisa, gente, que possa ajudar vocês nesse restinho aí nesses minutos finais? Alguém tem alguma questão mais urgente, enfim? Sei que estamos todos cansados, né? Mas, enfim. Bom, enfim, gente, acho que se vocês não tiverem nenhuma questão, nenhuma dúvida de momento, né? Se vocês lembrarem de alguma coisa, quiserem perguntar depois, né? Como eu disse, use o fórum, mande uma mensagem, mande um e-mail, qualquer coisa do gênero. Como eu disse, espero que eu tenha contribuído de algum modo, né? Para vocês, trazendo mais informações ou ajudando, né, a complementar alguma coisa sobre esse contexto aí. E aguardo vocês, gente, para a nossa próxima web, né? Tá lá
lá, acho que é na próxima sexta-feira, se eu não estou enganado. Está lá na plataforma também, né, as datas das webs. E a gente se encontra na próxima, então, discutindo a questão da descolonização afroasiática, tá bom? Então, até lá, gente. Qualquer coisa, vocês me escrevem, mandem mensagem para mim, né? Eu e as tutoras vamos tentar sempre estar de olho lá para ajudar vocês, beleza? Então, nos encontramos na próxima sexta, se não estou enganado. Deixa eu só confirmar aqui, mas acho que é isso. É dia 4/5. Dia 4/5 às 19h30, tá aqui. É a nossa segunda webconferência. Vamos falar então sobre a descolonização afroasiática. Eu vou fazer mais ou menos, talvez. Boa noite, gente. Boa noite, Fernanda, Lúcia, enfim, Denise, todos vocês. Eu agradeço muito a presença e a paciência de todos vocês, né, por ficarem me ouvindo aí durante essa hora e pouco, que a gente está aqui já, quase 2 horas. Mas é muito importante a participação de vocês. Obrigado, gente, e até a próxima. Então, vamos falar sobre a descolonização no dia 4. E também mais ou menos no mesmo esquema, né? Eu vou falar sobre o texto principal, né? Vou trazer alguns outros elementos que ajudam a pensar a questão, né? Para aprofundar um pouco mais a discussão. Tá bom? Então, nos encontramos lá. Até mais, gente. Boa noite a todos e deixa eu encerrar essa gravação.